todos têm que ser exatamente iguais perante a lei. Todos têm que responder perante o mesmo juiz. Por que eu, sendo deputado, tenho que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Por que os outros têm que ser julgados pelo STJ? Por que outros têm que ser julgados pelo Tribunal de Justiça e o cidadão comum é julgado pelo juiz comum? Ou nós somos todos iguais perante a lei, ou não somos. Então, eu acho que esses privilégios têm que acabar. Quando acabar os privilégios no Brasil, as pessoas sofrerem as consequências, né, dos seus atos, né, nós vamos ter um país melhor. E um país onde a justiça demora tanto para poder caminhar, né? Uma pessoa que começa um processo hoje pode prescrever e não terminar o processo. E nós vemos em outros tipos de julgamentos onde existe um interesse de um determinado grupo, pode ser político ou empresarial, e a coisa corre muito mais rápido. E haveria alguma forma de resolver isso? Apresentei um outro projeto de lei na Câmara, aonde o indivíduo, após a condenação em segundo grau, começa o cumprimento da pena. Então você vai... Porque na decisão do juiz de primeiro grau, você discute prova. No segundo grau, você discute direito e prova. No STJ e no STF, você não discute mais prova. A prova está feita. Então, um indivíduo que é condenado em duas instâncias, para mim, ele acabou com a presunção de inocência. A presunção passa a ser de culpabilidade, porque duas instâncias do judiciário confirmaram que ele praticou o crime segundo as provas que foram apresentadas. Então tem que começar ali o cumprimento da pena. Nos Estados Unidos não existe isso. Eu começo o cumprimento da pena com a decisão do juiz de primeiro grau. Mas vamos aperfeiçoar aqui no Brasil. Então, a partir do segundo grau, eu apresentei esse projeto na Câmara, o indivíduo começa o cumprimento da sua pena. Aí nós vamos começar a melhorar, né, o sistema repressivo penal. Mas o Brasil é diferenciado. O Brasil é que depois de julgar de 3 instâncias é cancelado o processo. E tascado o cara ainda virar governante. Eu prefiro não entrar Não vamos entrar nisso não, mas eu tinha que falar. Aí o pessoal vai falar que não existe condenação, vai falar um monte de coisa. Não vamos entrar nesse assunto. Delegado, responde pra mim, cara. Você acha que o Brasil tem jeito, cara? Lógico que tem jeito. E cabe a nós dar esse jeito. Cabe a nós fazer a mudança. O programa de vocês e outros programas vão conscientizando as pessoas. Sim. Mas nada pode ser resolvido sem educação. E aí eu volto àquele que era o ideal de educação, para mim, melhor que já teve no país. Foi no governo Brizola, com Darcy Ribeiro, os CIEPs. Sim. Onde a criança entra de manhã na escola, toma café, estuda, se alimenta, almoça, tem uma atividade, né, na parte da tarde e depois, alimentada, ela vai para casa. Nós temos que investir nessas gerações, né? Não adianta a gente tentar corrigir nós, os adultos, mas nós temos que ter a preocupação na formação das novas, né, das novas gerações. E isso só se faz com horário integral, com criança na escola, é criança que não está na rua, investir é criança no que não está profissional, sendo aliciada pelo crime. Investir no profissional, no professor, entendeu? Porque esse é fundamental. Esse é o caminho. Enquanto nós não seguirmos esse caminho, nós vamos continuar enxugando gelo. E a politização dentro das escolas hoje também não é muito responsável pelos problemas que a gente tem enxergado aí de segurança pública também? Eu acho que a politização ela faz parte do processo do ser humano. Nós vamos ter, por exemplo, politização à direita, politização à esquerda. A questão não é nem essa. A questão por exemplo, hoje, é uma coisa assim, na minha mente, é ilógico. Aluno faz greve. Né? Então... eu acho que é uma inversão, né? Eu acho que a liberdade tem que ser conquistada com responsabilidade, né? Então, eu acho que você tem que ter disciplina dentro do sistema educacional, né? Quem manda na sala de aula é o professor. E o indivíduo tem que se submeter ao professor. Ele não pode chegar ali, fazer greve e obrigar as pessoas a se submeterem à greve que ela quer fazer. Invade uma sala de universidade para dizer que você não pode continuar a dar aula porque nós estamos em greve. Não, você tem o direito de fazer a sua greve, mas você não tem o direito de me obrigar a aderir à sua greve.
Então, eu acho que essas inversões, né, de valores, né, essa falta de disciplina, mas isso tudo respalda e bate em cima da falta de educação. O discurso da liberdade, o discurso raso da liberdade, o senhor está dizendo, então, que seria uma distorção do que é, Sim, de fato, a liberdade. Com responsabilidade. Uma coisa não anda sem a outra. Sim, verdade. Perfeito. O senhor teve uma trajetória grande ali no cenário político, na segurança pública. Como o senhor avalia hoje? Se o senhor olhar desde o seu início até agora, o senhor fala assim, cara, eu acertei em tudo que eu cumpri nesse período, ou se o senhor pudesse voltar atrás, o que o senhor faria diferente? Eu digo assim, eu nunca me arrependo daquilo que eu fiz. Eu posso me arrepender daquilo que eu não fiz, né? Acho que eu sempre procurei dar o meu melhor. Eu entrei na carreira policial federal como delegado no início dos anos 80, né? Trabalhei uns 3 anos no Rio de Janeiro, depois trabalhei quase 18 anos em São Paulo, depois trabalhei 3 anos em Brasília como diretor nacional de inteligência da Polícia Federal. Depois eu fui superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, tentei implantar naquele momento uma força-tarefa, começamos embrionária a fazer. Aí o governo de então, né, que era um governo da governadora Benedita da Silva, achou que era uma ingerência indevida das forças federais no âmbito do Estado e criou embaraços para que a gente prosseguisse. Depois, quando me tornei secretário, tentei reativar aquilo que eu comecei como superintendente da Polícia Federal, e aí o governo já era o governo também do PT e também não tinha boa vontade em relação ao nosso Estado naquele momento, também não nos possibilitou fazer. Então, talvez, se eu pudesse dizer algo que eu gostaria de ter feito e não pude fazer, estabelecer essa força-tarefa que eu sugeri aqui como uma forma de combate à criminalidade. E por isso que eu coloco ali, você vê que eu coloquei Receita Federal, porque siga o dinheiro. Porque esse dinheiro... Deixa rastro. Ele tem que passar em algum lugar. Sim. Ele tem que passar... O cara não vai guardar aquilo no colchão. Ele tem que botar aquilo dentro de um sistema econômico financeiro. E aí você começa a atingir as cabeças coroadas que precisam ser responsabilizadas e criminalizadas pelos seus atos. Mas, no caso, iria atingir as pessoas que são responsáveis por fazer essas leis. Não haveria... A gente pode dizer que não haveria interesse de... Pode não ter interesse deles, mas, na verdade, é o interesse da sociedade, é o interesse da população. Hoje, observando o que a gente observa aí, a gente não pode dizer que os interesses da sociedade estão sendo representados lá, ou pode? Olha, nós vivemos dentro de um processo democrático. Quem escolhe os indivíduos que estão lá somos nós. Sim. Então nós temos uma corresponsabilidade nessas escolhas. Talvez não eu, você, porque escolhemos fulano, beltrano, ciclano. Mas eu sempre digo o seguinte, a democracia ainda é o melhor sistema.